Louvamos a Deus por nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 20 de agosto. Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo no início deste programa para parabenizar a minha filha, Lídia Silane de Oliveira Moraes, que hoje está completando mais uma primavera. Filha, eu te amo. Logo mais estaremos ouvindo a continuidade da palavra que nós ministramos ontem e ao término deste programa você ouvirá o cantor e pastor Luiz de Carvalho de saudosa memória interpretando a música Glória a Deus, Glória a Deus. Fiquemos, portanto, com esta mensagem que nós transmitimos desde ontem e eu espero que ela venha abençoar e edificar a sua vida e o seu coração. Por isso que eu pergunto, Deus precisa de ajuda? A resposta a esta retórica é não. E é por isso que eu tomei como texto básico essa passagem, aonde encontramos, depois que os filisteus dominaram Israel e tomaram a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, e levaram-na para que fosse colocada lá no seu território. Eles levaram a arca para a cidade de Asdod e introduziram-na dentro do templo de um deus chamado Dagon, o deus dos filisteus. Eles tomaram a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus, e colocaram lá. E diz a palavra, conforme vocês podem ver depois em Samuel, que quando foi de manhã cedo, o deus Dagon que eles serviam estava caído por terra. Ai daquele que se levantar contra a vontade de Deus, cai por terra, cai por terra, cai por terra. O ídolo estava caído no chão. Eles levantaram o ídolo, colocaram lá de novo. No outro dia foram lá de manhã cedo e o Deus Dagon, o Deus dos filisteus, estava jogado novamente ao chão, a cabeça separada do corpo e os pés também separados. E eles atribuíram que toda aquela situação de maldição que estava vindo sobre o Deus Dagon era por conta deles estarem com a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus, e por isso estava sobrevindo aquilo. E não bastasse, veio uma praga de ratos e de tumores. Há uma tradução que diz que era hemorragia. Hemorroidas sobre todos os homens. E eles viram que aquilo era devido a eles estarem com algo indevido, que Deus jamais permitiria que o símbolo da sua presença fosse profanado ao ponto de ter sido colocado dentro de um templo de um deus pagão, e ainda mais eles tivessem tocado em algo que eles não poderiam tocar. Então o que é que eles pensaram? Isso é o Deus de Israel, vamos mandar imediatamente esta arca de volta, porque se a gente continuar com ela aqui presente, nós vamos ser todos destruídos. Irmãos, ninguém brinque com Deus não. Ninguém pense que Deus é um Deus que você trata com Ele porque é misericordioso e é cheio de amor, vai tratar com uma certa brandura. Não, Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Quando você ignora quem é esse Deus que você serve, Ele não vai levar a sério. Mas na hora que os nossos olhos caem, as escamas, e a gente passa a enxergar a grandiosidade desse Deus, agora é diferente. Ele agora vai tratar com justiça e equidade. O que é que aconteceu? Mandaram a arca. Davi, que estava substituindo o rei Saul, agora se empolgou da arca está voltando e procurou levar a arca de todo jeito. Irmãos, tem pessoas que querem fazer a obra de Deus de todo jeito. Não é assim não. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele sabe dirigir, guiar a sua igreja. Somente Ele e mais ninguém. E mais ninguém. Então o que é que ele fez? Davi se empolgou, se animou,
juntou mais de 30 mil homens, era gente demais, vocês ouviram aí no texto que eu li para vocês, e pegou a arca, colocou em cima de uma carroça, puxada por 2 bois, ele foi na frente dançando, saltitando de alegria, e como eles estavam a 15 quilômetros de Asdod para chegar em Jerusalém, aonde a arca seria colocada no templo. Quem vai a Jerusalém, quem já esteve lá, sabe que andar naquelas regiões ali é muito íngreme, muito pedregulho, muita pedra, muito buraco, você tem que... é muita coisa. Então, aquelas 2 vacas que não tinham ainda recebido o jugo, porque era para isso que se conduziria a arca, ela tropeçando, os animais, os 2 bois tropeçando aqui, ali e acolá. Teve um momento que Uzá foi ajudar, porque ele percebeu que essa arca, ela ia cair, e para que ela não caísse, ele tentou ajudar com a mão, e na mesma hora que ele fez esse toque na arca, ele caiu fulminado. Ai daquele que se levantar contra a vontade de Deus, ou contra a sua palavra. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira, que foram fulminados, porque tentaram mentir contra a pessoa do Espírito Santo. A mentira, meus irmãos, é algo que alguém já disse, que enquanto a verdade, enquanto a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. A mentira tem pernas curtas. E foi o que Ananias e Safira fizeram, e por isso eles foram fulminados. Então, na hora que Uzá, que era filho de Coré, dos levitas, que era o único povo que tinha autoridade para lidar com o sagrado, e Uzá colocou a mão, caiu duro. E Davi então, naquela hora, pensou assim mais ou menos: puxa vida, como é que pode? Vamos pensar, vamos interpretar o pensamento de Davi. Como é que a gente está levando essa arca de volta para Jerusalém? Uzá procurou evitar que a arca caísse, e ele foi fulminado. Inclusive no versículo 7, diz que quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira, preste atenção, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, porque por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Vocês imaginem, eu penso que Davi deve ter pensado assim: mas como é que pode um negócio desse? O homem quis ajudar, e Deus feriu ele com essa morte fulminante. Davi então pensou que aquilo não era outra coisa senão uma repreensão divina. Agora vamos voltar aqui, porque na nossa pastoral de hoje eu digo isso: como é que pode uma pessoa querendo ajudar a casa de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus, ajudar a não haver um acidente com aquela arca, e essa pessoa paga com a vida, como se fosse maldito, maldição? Agora a gente tem que voltar atrás, para poder a gente entender o porquê isso aconteceu. Precisamos entender, irmãos, que havia regras, havia recomendações dadas pelo próprio Deus, como deveria proceder quando aquele símbolo, que era a arca, representava a presença de Deus diante do povo, guiando o povo, orientando o povo, dirigindo: vamos por aqui, é assim, a direção é essa aqui, não saia nem para a direita nem para a esquerda, vá aqui, o caminho é esse. Quando o povo estava no deserto, e agora o povo estava desrespeitando aquilo que Deus havia estabelecido. E o que foi que Deus estabelecera? No livro de Números, capítulo 4, Deus havia designado, Ele havia estabelecido normas, princípios, orientações, recomendações. Quem deveria conduzir a arca? Os levitas. Foi a única tribo que Deus escolheu para fazer a obra, ministrar a palavra para as demais tribos. Porém, somente a tribo de Levi e dos coraitas,
coreítas, é que tinham essa responsabilidade. Então o que é que Davi percebeu? Quem estava levando a arca não eram os levitas, era mais de 30 mil homens. Estava tudo errado. Aparentemente a maioria estava tudo bem, mas estava tudo errado. Quando Uzá, a arca vai e tropeça, Davi lá na frente dançando, fazendo aquela euforia toda, com tamborins, com tudo que instrumentos, tudo que é de instrumentos, e a arca tropeça e vai, e Uzá percebe que as vacas vão tropeçar e a arca vai cair, ele vai ajudar com a mão, é ferido de morte. Então, meus irmãos, Davi começou a perceber que estava fazendo tudo errado. Tudo errado. O que ele fez? Ele disse: vamos consultar o que está escrito lá no livro de Números, capítulo 4, sobre como deveria conduzir a arca. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, agora, uma gravura que a gente tem aqui. É uma pequena réplica da arca. A primeira que eu quero mostrar é isso aqui. A arca representava o símbolo da presença de Deus. Somente os levitas, ninguém estranho podia levar essa arca. Você pode mostrar mais aí. Então, eles levavam a arca. Vocês observem que aqui tem um varal, certo? Um varal. Esse varal aqui. Aqui havia argolas na arca, que ninguém poderia tocar nesta caixa, senão os sacerdotes coraitas, é quem podiam e deveriam levar. Então está ali, as argolas era para que eles colocassem a vara, para não tocar na arca, porque a arca era símbolo da presença de Deus. Deus é intocável, e o símbolo da presença dele também. Então está ali as argolazinhas que vocês estão vendo, porque eles colocavam para não tocar na arca. Isso era um critério rigoroso. Ninguém ousava tocar. Vocês vão ver aí essa partezinha. Ele segurava a vara com a mão e introduzia nas argolas que estavam ao lado da arca. Não podia tocar na arca, porque a arca era símbolo da presença de Deus. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? É porque, imagine, os sacerdotes, levitas, que eram os únicos escolhidos por Deus, que tinham autoridade de conduzir a arca com todo esse cuidado de não tocar na arca, porque se tocassem eles morriam. Mesmo eles sendo credenciados, não podiam tocar, mas se não, colocar a varetazinha. Então Davi disse: é assim que deve ser conduzida. E eles estavam quase chegando de forma errada lá em Jerusalém, mas eles voltaram para Asdod, depois do acidente de Uzá. E aí sabe o que é que o Senhor havia recomendado? Que eles chegassem até Jerusalém, dando 2 passos, 1, 2. Sacrificava-se um cordeiro, para poder eles darem mais 2 passos, 1, 2. O que eles poderiam fazer em talvez meia hora, em 1 hora, ou em 2 horas, eles passaram dias, semanas, para chegar lá em Jerusalém. Porque não podia ser feito de outra sorte, de outra maneira, se não fosse como ele havia recomendado. Então a distância de Asdod a Jerusalém era 15 quilômetros. E agora, de modo certo, correto, somente os coraitas, os levitas, que eram os únicos credenciados para conduzir a arca até chegar em Jerusalém, nesse compasso de 1 passo, 2 passos, sacrificavam um animal, um cordeiro, prestavam gratidão, ações de graças a Deus, adoravam-no, mas 2 passos faziam a mesma coisa. Passaram semanas. Diga-se de passagem que a arca tinha que ser conduzida por um animal, por 2 animais, 2 bois, puxado por uma carroça, porque a extensão era 1,25 m de extensão, 75 centímetros de largura e de altura. Agora, pasmem, era de madeira revestida de ouro puro, que segundo alguns estimava-se que
pesava 130 a 160 quilos, que conduzia a arca. Então, você agora vai entender porque Uzá foi tentar ajudar as vacas não tropeçarem e caírem, e ele morreu fulminado, porque ele não estava credenciado. Os próprios levitas que conduziam a arca não podiam tocar na arca, que era símbolo da presença de Deus. Imagine um indivíduo que, embora fosse coraitas também, fosse da tribo de Levi, mas ele deveria ser sabedor que não era para tocar na arca, porque os próprios condutores não faziam isso. Então, meus irmãos, Davi aprendeu que, em primeiro lugar, ele estava errado, porque estava querendo conduzir segundo aquilo que estava na cabeça dele, rápido para chegar lá. Não era rápido, não. Tinha que passar aquele tempo todinho para chegar lá, de acordo com o que eu li para vocês. Era assim que era para ser conduzido. Lembre-se que quando Moisés estava lá no Monte Sinai, o Senhor disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Irmão, nós estamos lidando com o Deus Santo, com o Deus que eu citei para vocês aqui, né? Ele tem na concha das suas mãos a quantidade de água, de quantidade de litros, de bilhões e bilhões de mililitros que há nos oceanos. Ele contou na concha da sua mão, ele contou a palma, a medida dos céus. Esse Deus que disse: meu é o ouro, minha é a prata. Esse Deus que ele tem tudo em suas mãos, não precisa de ajuda. Agora vamos ver aqui, e eu vou terminar com isso aqui, 5 coisas que Deus espera de mim e de você. Ele não espera ajuda, ele não quer ajuda, ele não precisa de ajuda. Grava isso, por favor, nunca mais esqueça disso. Se alguém quiser ajudar a Deus, está totalmente errado. Isso é até uma blasfêmia. Deus não precisa, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Mas o que é que nós precisamos de compreender acerca desse Deus? Ao invés dele precisar de ajuda, nós é que precisamos da ajuda, do auxílio, da direção desse Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a sua igreja. Eu é que preciso. Jamais eu vou ajudar a Deus, jamais. Ele não precisa. É por isso que Jesus disse: sem mim, vamos repetir por favor, sem mim nada podeis fazer. Nada, nada é absolutamente nada. Nada. E às vezes eu vejo certos cristãos orando, às vezes comentando, às vezes: se eu fosse Deus eu faria assim, assim, assim. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é uma falta de temor a Deus. Nós é que precisamos da ajuda, do auxílio, da direção dele. Jamais Deus precisaria de qualquer que seja a ajuda que você intencionasse no seu coração. Segunda coisa, eu estou terminando. Ele espera que nós lhe obedeçamos. Somente isso. Seja obediente, seja resiliente, reconheça que Deus é quem sabe de todas as coisas. Eu não sei de nada, eu não sei nem o que vai acontecer daqui a uma fração de segundo. Eu estou falando agora aqui para vocês, nós posso nem amanhecer, nem chegar ao meio-dia e tá já debaixo do chão. Quem pode garantir? Quem somos nós para querer orientar Deus, dirigir Deus? Senhor, é assim. Não, não é assim, é assado. Quem somos nós? Ai daquele que tentar querer insinuar ou fazer com que a vontade do homem prevaleça. Ai daquele. Deus me deu autoridade para dizer isso dessa manhã à igreja. Ai daquele que quiser, que tentar, quiser querer orientar o que deve ser feito. Quem somos nós, irmãos? Eu sei se eu vou estar vivo de tardezinha ou à noite, eu sei lá se eu vou terminar o mês de julho vivo, sei lá, quem sabe? Nós é que precisamos dele em primeiro lugar. Segundo, ele espera de nós somente que lhe obedeçamos. Davi desobedeceu, Uzá desobedeceu, por isso houve do que houve. Ele sabia o que era para fazer. O próprio Moisés, quando Deus falou a ele ferir a rocha a primeira vez, ele feriu. A segunda vez não era para ferir, era para falar. O Senhor disse: falai. Moisés, com ira na hora, feriu a rocha, e por isso não teve a oportunidade de entrar na terra prometida. Essa aqui é a verdade, porque ele desobedeceu. Deus espera que nós lhe obedeçamos. E quero dizer uma coisa, irmãos: obedecer a Deus nas mínimas coisas. Você é fiel a Deus quanto a devolver a Deus o que é dele? Você é fiel? Você devolve a Deus o que você recebe das suas dadivosas mãos?
É bem verdade que é através do suor do nosso rosto, mas é o que você ganha, você devolve a Deus, você é fiel a Deus. Seja sincero, responda não a mim, mas ao Senhor. Ele espera que nós lhe obedeçamos ou sejamos fiéis. Terceira coisa, Ele quer que nós nos arrependamos. Davi, depois que sofreu o dano, o prejuízo de ver Uzá ser morto, por causa da desobediência dele, ele teve uma atitude de arrependimento, de contrição e se corrigiu. Eu queria ler para vocês o que é que está escrito lá no livro de Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. A Bíblia diz aqui, a palavra de Deus, e a sua também diz a mesma coisa. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Verso 8 e 9. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. É isso que Ele espera de mim, de você. Sinceridade, transparência, dignidade. Ele espera que nós estejamos levando as coisas de Deus a sério, não com leviandade, não com senso de irresponsabilidade. É isso que Ele espera de mim, de você. Me permite eu dizer a vocês, quando eu senti que era para parar, eu fui sincero com o meu Deus, antes de ser sincero com vocês. Eu disse, Senhor, é tempo de parar. Eu podia continuar aqui ainda mais um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, sem vocês saberem que eu senti que era tempo de parar. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho uma responsabilidade com Deus que me chamou, que me vocacionou para a sua obra. E jamais eu iria ficar aqui por causa de um salário de igreja. Jamais. Porque Deus é quem é o meu patrão. Ele é quem me sustenta, Ele é quem que me mantém. Jamais eu iria fazer isso, porque isso seria falta de senso de temor a Deus. Então Davi, meus irmãos, infelizmente, caiu a ficha quando ele viu Uzá estirado no chão, morto. Ele procurou então fazer o que diz aqui Miqueias, que eu li para vocês e vou apenas repetir. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quarto e penúltimo, Ele procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que adorarão e servirão a Deus. Vocês encontram essa expressão lá no livro do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, quando Jesus falou isso para a mulher samaritana. E ela perguntou, Senhor, onde é o lugar que se deve adorar? É em Jerusalém? Jesus então disse, mulher, é chegada a hora em que os meus verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você pode servir a Deus no banheiro, tomando banho. Você pode servir a Deus, você pode adorar a Deus, você pode estar dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro de um navio, na fila de uma casa lotérica, quando você estiver ali concentrado com Deus, quando você estiver ali em espírito de oração, dirigindo o seu automóvel, viajando na estrada, quando trancar a porta do seu quarto, se ajoelhar e falar com Deus, aqui no templo, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E por último, Ele quer que através do Espírito Santo, você e eu sejamos a arca na qual Ele habita. Quem pode dizer amém? A arca hoje é o meu coração, é o seu coração. Agora cuidado, como você está adorando ao Senhor, como você está servindo ao Senhor, como você está obedecendo ao Senhor, a esse Deus que está habitando no seu coração. Eu estava ouvindo ontem o pastor Tássio Lecurdo, eu aconselho que vocês leiam. Ele fez uma entrevista com uma jornalista da Rede Globo, 2 horas de gravação, eu vi, com minha esposa. E ele disse, quando eu chegar no céu, eu quero falar com Abraão, como é que ele sentiu-se tão desprendido de ir para um lugar que ele não sabia nem para onde ficava, nem se ia se dar lá com o clima, e ele foi e obedeceu. Eu vou perguntar a ele isso aí. Agora, eu imagino o que é que eles vão perguntar a mim. E ele diz isso no
na entrevista. Ele disse: eu imagino que ele vai perguntar: e você, Tasso Licurgo, como é que você conseguiu, como é que a igreja, como é que o povo de Deus conseguiu durante quase 2000 anos conduzir, ou estar com esse Deus através do Espírito Santo habitando no seu coração? Me explique como é que vocês conseguiram passar o tempo da existência de vocês na terra, sobre a terra, com o Espírito Santo de Deus dentro do coração de vocês. Me explique isso que eu não entendo, me explique. Ele fala isso, né? Meus irmãos, hoje Deus não precisa de uma arca. Ele não vai se utilizar mais de uma arca, que é símbolo da presença dele, mas o próprio Deus veio habitar através do Espírito Santo no meu e no seu coração. Fiquemos em pé. Cuidado, porque você hoje é templo, é morada de Deus. O Espírito Santo habita no seu coração. Olá, irmãos, somos Ginarte e Norma Barradas, diretores da Universidade da Família, currículo de paternidade bíblica, falando direto aqui de Pompeia, interior de São Paulo. Estaremos com vocês de 30 de outubro a 1º de novembro no encontro Casados no Senhor. Será um prazer para nós estarmos juntos com todos vocês de Campina Grande, todo o estado da Paraíba e também dos demais estados que compõem a região Nordeste. Aumente as suas expectativas no Senhor para tudo que Ele tem para fazer por nós e na nossa vida. Se você já está inscrito, nos veremos em breve. Se você ainda não se inscreveu, corra, porque daqui a pouco as inscrições se encerram. Até lá, se assim o Senhor nos permitir. Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden, em Campina Grande, Paraíba. Presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo, André Soares, louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faça sua inscrição. Serão dias abençoados na presença de Deus. Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa, Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Espero a sua compreensão, mas você está convidado para que amanhã continuemos assistindo à conclusão desta palavra. Deus abençoe a você e toda a sua família. Eu quero deixá-los agora com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, interpretando a música Glória a Deus nas alturas. E até amanhã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, Glória a Deus, pela flor que nasce, glória a Deus, pelos montes altos, glória a Deus, pelo mar também, glória a Deus, pelos passarinhos, glória a Deus, pela noite e o dia, glória a Deus, pela brisa leve glória a Deus, que de longe vem, glória a Deus, pelo alimento, glória a Deus, pela habitação, pela amizade, glória a Deus, de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Por
por esses meninos, glória a Deus, por essas meninas, glória a Deus, pela juventude, glória a Deus, pelos anciões, glória a Deus, pela pátria salva, glória a Deus, pela liberdade glória a Deus, e pelos que vivem glória a Deus, em outras nações, glória a Deus, pela caridade glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus, nos mandou Jesus.